Ora bem, mais uma vez, bom dia a todos. Sejam bem-vindos aqui ao Polo de Inovação de Coimbra. Dar-vos as boas-vindas também em nome do engenheiro Fernando Martins, que é o diretor da Unidade de Agricultura e Pescas, onde esta divisão, que é a Divisão de Inovação e Apoio à Produção Agroalimentar, se insere. Tem muita pena de não estar cá para vos receber, desejando também, nomeadamente aos colegas, quer o engenheiro Carlos Alarcão, quer a doutora Etelvina, que vem como parceria da Universidade de Aveiro, que os trabalhos decorram efetivamente da melhor forma. O Polo de Inovação de Coimbra está inserido num conjunto de polos que foram, digamos assim, reativados dos antigos centros experimentais da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro, agora integrada na Comissão de Coordenação Regional de Desenvolvimento Rural, Regional, desculpem, do Centro, ainda não estou habituada a esta terminologia, mas que mantém neste caso em particular, a Unidade de Agricultura e Pescas, direcionada exatamente para a nossa área, e também a Unidade de Desenvolvimento Rural, que são as duas unidades dentro da CCDRC, que estão, digamos assim, com as nossas competências. Esta ação decorre de trabalhos no âmbito de um projeto PRR, que é o Sol C+. O Sol C+, é uma parceria de 10 entidades, é coordenado pela Escola Superior Agrária, na pessoa do professor Dinis Ferreira, que também apresenta os seus cumprimentos e pede desculpa também por não poder estar presente, mas não foi possível. Tem como parceiros, portanto, neste caso a CCDRC, através do Polo de Inovação de Coimbra e de Viseu. Tem a Universidade de Aveiro, o Centro Operativo e Tecnológico Hortofrutícola Nacional, o COTN, depois duas associações, aqui a Associação de Regantes do Baixo Mondego e a ARBI, que é da zona de Idenha a Nova. Tem também 3 PMEs, pequenos agricultores, pequenos e médios agricultores que colaboram, e uma empresa também no caso de sementes, que é Nutriparado, que também colabora nesta situação. Portanto, o Sol C+, o grande objetivo é o desenvolvimento de soluções para aumentar a resiliência de solos agrícolas às alterações climáticas na região centro. É constituído por este consórcio. No folheto que vos foi distribuído, têm o site do projeto, que vos convidamos desde já também a irem consultando e vendo a evolução do projeto, que vai sendo sistematizada e colocada lá. O programa do dia de hoje está a cargo dos colegas, nomeadamente o engenheiro Carlos Alarcão e a doutora Etelvina, da Universidade de Aveiro, e portanto eu agora, após as boas-vindas e desejar-vos uma hora de partilha de conhecimento e de boa disposição, não é? Deixar-vos com os colegas e deslocando-se para o local de ensaio, onde serão dadas informações mais pormenorizadas. Obrigada por terem vindo. Ora bem, então, bom dia a todos, obrigado por cá estarem. Algumas destas caras estiveram aqui há 6 meses atrás a ver o milho que vai ser semeado neste hectare que começa mais ou menos aqui e que tem 75 metros de fundo. Nós temos aqui praticamente 1 hectare. Este hectare vai ser ocupado com a cultura de milho, como sabem é a principal cultura aqui na região e em especial no terço superior do Vale do Baixo Mondego. O milho é uma cultura que tem muito que se lhe diga, mas ainda que seja redutor o que eu vou dizer, o que nós temos assistido na cultura do milho no Baixo Mondego é variedades cada vez mais produtivas, cada vez mais inputs químicos, cada vez menos matéria orgânica, até porque cada vez há menos gado na região. E outra coisa que infelizmente não vemos no Baixo Mondego, e há aqui 2 ou 3 de nós tivemos a ocasião de dar uma volta muito recente nos campos do Baixo Mondego há coisa de 1 semana, 2 semanas. E o que é que não vemos nos campos do Baixo Mondego? Culturas de cobertura ou culturas intercalares. Eu vou aproveitar para tentar esclarecer um pouco, porque às vezes os termos são usados indistintamente. Quando nós falamos em cultura intercalar é porque há uma cultura principal. A cultura principal é efetivamente a cultura do milho, o que não quer dizer que a outra deva ser subalternizada.
A melhor prova de que não deve ser subalternizada é o que aconteceu no Inove Milho, que é um centro de competências, um centro tecnológico que está sediado em Coruche e que pela primeira vez nos últimos 10 anos fez um dia especial para culturas de cobertura ou cover crops. Todas as empresas de sementes estiveram lá presentes, apresentaram soluções. Eu não tenho nada a ver com nenhuma empresa de sementes. Estou à vontade para mostrar, digamos, estas duas, porque qualquer das culturas que vamos ver não é destas empresas. Mas nós abrimos uma Fertiprado, abrimos uma Agrovet, abrimos uma Lusocem, uma Singenta, e neste momento há um conjunto enorme de soluções de culturas de cobertura ou culturas intercalares. Cultura intercalar é, portanto, porque não é a cultura principal. Integra-se juntamente com a cultura principal numa sucessão. Essa sucessão é anual. A cultura intercalar ocupa o período outono-invernal. A cultura principal ocupa o período de maio, o período primavera-verão, não é? E quando é principal é ou porque está mais tempo ou porque contribui mais para a formação do rendimento empresarial agrícola ou ambas as coisas. Pronto. Uma cultura de cobertura será sempre uma cultura intercalar. Uma cultura intercalar pode visar apenas e só a formação de rendimento, e é o caso das duas que nós vamos depois ver a seguir, que é aquelas duas mechas verdes que estão lá no fundo, ou pode ter um outro efeito, concretamente como é o caso desta faveta que aqui está. Neste caso, a faveta é uma leguminosa, objetivo, ir buscar azoto ao ar, onde está com fartura e não é utilizado, termos um rizóbiozinho específico a fixar esse azoto, a deixar esse azoto depois distribuído quer na matéria verde, quer na raiz ao longo do solo, e portanto o que nós queremos e vamos ver é com o destroçamento desta faveta, que está no ponto certo porque é a plena floração, é a altura ideal para destroçar e para incorporar. Portanto, nós vamos ter aqui aquilo que é uma cultura intercalar com uma função de cobertura e de enriquecimento do solo. Ok? Pronto. Já, por exemplo, naquela grande mancha, ali e ali, o que nós temos é não uma cultura extrema, mas sim uma consociação que mete várias leguminosas e mete também 3 gramíneas. Eu vou só antecipar um bocadinho o que depois falamos lá atrás, para dizer o seguinte. Lá em minha casa sou eu que faço as sopas. Há coisas que não faço, mas a sopa sou eu que faço. E, portanto, escolho os ingredientes. E o que nós temos aqui nestes ensaios, aqui temos um ensaio de ervilhaca, depois temos trevo da Pérsia, depois temos bersim, depois temos um trevo mocarpo, depois temos azeveias e depois aquilo um bocadinho mais alto são aveias. O que está aqui são ingredientes para fazer uma boa sopa. Ou seja, temos aqui variedades de várias espécies de gramíneas e de leguminosas. Há aqui 3 talhões que já foram cortados da ervilhaca, o que significa que é uma variedade muito precoce e quem quer fazer concessiões tem que conjugar a precocidade das espécies para conseguir o máximo de valor nutritivo das gramíneas e das leguminosas ao mesmo tempo. Ok? Portanto, uma cultura extrema é uma cultura intercalar com fins de cobertura. Ali, culturas intercalares para aproveitamento económico, mas ao mesmo tempo revestem o solo e melhoram o solo. E, portanto, basicamente, a primeira página do que está nas vossas capas é esta conversa que eu vos disse um bocadinho a correr, sendo que já há soluções de culturas. Peço desculpa. Agostinho, pode começar a destroçar longe daqui, está bem? Comece pela outra ponta, está bem? Ora bem, o que é que acontece? Nós começámos a preocupar-nos mais a sério com o solo há coisa de 6 anos atrás e neste hectare que aqui está, nós tivemos isto dividido em 2 meios hectares. No primeiro meio hectare experimentámos 6 culturas leguminosas extremas para fazer aquilo que vamos ver também fazer agora, que é destroçar e incorporar. A Anne Carine já vai falar um bocadinho mais sobre o que é que nós fizemos antes e desde o momento em que apareceu este projeto Sol Sem Mais, decidimos optar apenas por uma só cultura, optámos por uma leguminosa extrema. O ano passado tivemos aqui uma faveta de uma determinada variedade, este ano temos aqui outra faveta e melhor, de outra variedade, que já quanto ao milho vai ser sempre a mesma variedade e esse milho depois também vai
teve e vai ter agora pelo terceiro ano uns tratamentos específicos que os nossos colegas da Universidade de Aveiro depois falarão também. Eu vou passar a palavra e o microfone, na verdade, à Anne, que nos vai falar da faveta. Estamos a trabalhar no projeto Solo C+, mas começamos os ensaios com outro projeto que se chamava Solcare e na altura queríamos melhorar a fertilidade do solo usando culturas de outono e inverno. E nós decidimos testar várias leguminosas para ver quais eram as leguminosas que mais se davam no Baixo Mondego e nestas terras. Então dividimos este meio hectare em 7 talhões. Tínhamos ervilhas, tínhamos tremoços, tínhamos vários tipos de trevo. Tremocília, desculpa. Tremoço também. E tínhamos vários trevos, tínhamos trevo encarnado, trevo da Pérsia, trevo vesiculoso e qual era o último? Não me lembro. Trevo balança. Balança, sim. Em termos de produtividade, fizemos 2 anos seguidos. A produtividade era muito variável. Era entre 2-3 toneladas de matéria seca para as menos produtivas e subimos a quase 7 para o trevo vesiculoso. Foi esse que deu mais. Quer dizer que conseguimos produzir bastante quantidade de biomassa durante o inverno e foi sempre depois incorporado no solo na primavera, antes da sementeira do milho. Nesta altura já começamos também a baixar no milho na fertilização, porque como estávamos a enterrar muita matéria verde, estávamos à espera que não era preciso usar tanto azote e deixamos logo as 100 unidades de azote. 75 em cobertura. 75, mas depois mais 20 está... Nos primeiros anos era mais ou menos 100 unidades no total. Sim. E 100 fósforo e 100 potássio, porque as análises do solo estavam a dizer que já estávamos muito altos. Pronto, em termos de qualidade do solo, quando nós olhamos para a evolução das análises, mas estou a falar só desta primeira parcela, a fertilidade do solo não parecia alterar-se muito. A matéria orgânica, no que nós estávamos a pensar que ia subir, subia um bocadinho durante o inverno, mas no final do verão baixava outra vez. Estava mesmo a fazer, a ondular de maneira sistemática. Agora, também estávamos a pensar que a longo prazo podia ter aumentado, mas aconteceu o contrário. Acho que o facto de incorporar muita matéria verde de repente no solo com um CN muito baixo fez que as nossas bactérias trabalharam ainda mais e degradaram ainda mais matéria orgânica. Depois, pronto, um ano fizemos uma mistura de era ervilhaca, aveia e azevém, mas este não foi para sideração, foi para feno. Desculpa, já agora, aproveitar o microfone. Portanto, nós tivemos aqui um primeiro período com 6 leguminosas. Descobrimos, por exemplo, que a tremocilha até vai bem nestes solos de pH neutro, ao contrário do que se pensava, e realmente o melhor foi o trevo vesiculoso. Pronto. Depois tivemos um ano entre projetos... Desculpa, mas o melhor foi o vesiculoso, mas quem dava com mais regularidade foi o trevo encarnado. O trevo encarnado, exatamente. Desculpa. Isto há uma panóplia de soluções, e o que é que fazem as empresas de sementes? Metem todas essas espécies, fazem o que se chama, e bem, uma mistura biodiversa, mas que obviamente esta biodiversidade da mistura também defende os interesses de quem vende as sementes, porque a parcela não é toda igual e mesmo que fosse, os anos não são todos iguais. E portanto, quando umas espécies ou variedades não respondem tão bem, lá estão as outras para amortecer e para fazer tampão. Pronto. Depois houve este período de transição em que realmente se uniformizou na medida do possível estas duas parcelas, a que tiveram leguminosa e a outra que esteve em pousio, e partimos então para o solo C+, e foi quando decidimos apostar
apenas e só na faveta. Pronto, então, o ano passado a faveta foi instalada muito tarde, foi janeiro, início de janeiro. Como densidade, acho que a densidade do ano passado era uma densidade normal, não é? 60. Só que depois, onde é que estão os gráficos? Sim, não falei do sol, depois falo mais do sol. Pois, a biomassa que nós obtivemos o ano passado para a faveta foi mesmo muito reduzida. Nós chegamos a 2 toneladas de biomassa seca, quer dizer, este é o aberto, aqui nos gráficos. E não sei se vocês têm está aqui no folheto. Sim, a produção de biomassa foi muito mais elevada nesta parcela, que já tinha tido culturas de coberto durante os 3 precedentes anos, mas mesmo assim não ultrapassou os 3 toneladas nos melhores dos casos. Em termos de infestante, a produção de infestante era quase igual à produção de faveta em termos de peso. Quando nós olhamos para a análise do solo destas duas parcelas, reparamos que, de maneira geral, não há muita diferença de qualidade do solo entre a primeira parcela, que já recebeu 5 anos de culturas de cobertura, e a outra parcela, que estava em pousio durante o inverno. São terrenos que estão mais ou menos neutros, com um pH à volta de 7, que tem um teor de matéria orgânica que não é muito alto, mas para a região não é muito mal, estamos a 1.9, 1.7 para a outra parcela. Em termos de macronutrientes, são terras que já têm bastante azoto e que têm imenso fósforo e potássio. Quer dizer que, por esta razão, quando nós fazemos a adubação, fazemos uma adubação só ao nível de azoto, nunca mais colocamos fósforo e potássio, sim, em termos de base de troca e micronutriente também os valores são muito altos. Quer dizer que, apesar de haver 3 anos com culturas de cobertura, a fertilidade do solo não aumentou ligeiramente, mas não aumentou assim tanto. E os números que estão aqui são médias de muitos pontos da amostragem. O que queria dizer é que esta média, por acaso, bate certo com este sítio estar mais com uma fertilidade mais elevada. Mas acontece que quando olhamos para os dados ponto a ponto, a heterogeneidade é extrema nestas parcelas. Quer dizer que os sítios mais perto das árvores têm mais areia e a fertilidade é mais baixa. Temos também uma zona por aqui que tem uma fertilidade que logo à partida era mais alta. E no fim da semana passada fizemos uma passagem de drone e quem tem as coisas vão ver que notem nota-se a parcela é a parcela que está ao pé das árvores. Não sei se na primeira fotografia aqui. Então, notas as zonas mais amarelinhas são as zonas que têm menos faveta, que nos VSM. E nota-se que, se calhar, a fertilidade, a produtividade da faveta ilustra a fertilidade do solo. Vamos partir deste ponto. Quer dizer que a fertilidade do solo deve ser mais devida a uma linha de água que está, quer dizer, as diferenças em termos de fertilidade, a minha conclusão, devem ser mais das condições prévias do que realmente da aplicação de uma cultura de cobertura. Se me permitem, antes chamou a atenção para uma coisa muito importante, que é, nós estamos aqui a falar de 0,3 de diferença a nível, em matéria orgânica, de 0,2 pontos por cento de diferença entre a parcela que teve coberturas e a parcela que pouseu.
o que acontece é que o aumento da matéria orgânica, através das culturas de cobertura, é um processo muito gradual. E varia, é mais fácil, por exemplo, acumular matéria orgânica num clima setentrional, frio e úmido, do que, por exemplo, nos solos do Alentejo ou mesmo aqui em Coimbra, como é evidente. Mas se nós conseguirmos aumentar meio ponto percentual no teor de matéria orgânica por hectare e por ano, portanto aumentar em meio ponto percentual, isso significa que conseguimos sequestrar 15 a 20 toneladas de CO2, de equivalente a CO2, e portanto é muito o objetivo também destas culturas, além do revestimento do solo, prevenir a erosão, mesmo em solos relativamente planos, prevenir a lixiviação de nutrientes, atrair os insetos polinizadores, melhorar a estrutura da terra. Pronto, mas há muito esta ideia da matéria orgânica e, de facto, em 4 anos houve aqui um ligeiro aumento da matéria orgânica. A heterogeneidade pode ter a ver com aqui algum declive, alguma linha d'água, mas também isto é um terreno, houve muitos ensaios ao longo dos anos, ensaios equivalentes a estes, e portanto havia batata, havia azevães, havia luzerna, havia isto, havia aquilo, portanto temos uma heterogeneidade muito grande a nível de solo. Agora estamos a trabalhar só com faveta e tivemos na semana passada, anteontem, a fazer a amostragem, e a amostragem, que corresponde àquilo que aqui está, que eu já vou pedir à Ana para falar, já nos indica uma produção de biomassa de faveta deste ano de 2024, em que a faveta foi semeada, salvo erro, a 12 de dezembro, está no site do nosso projeto, e portanto foi um mês antes do ano anterior. Além disso, é uma variedade mais produtiva, mais alta. O facto de ser mais alta e mais produtiva e crescimento mais rápido vai abafar as infestantes e, portanto, nós ano passado, se pegássemos em 2 tabuleiros destes, teríamos muita infestante num tabuleiro, em matéria seca, não é? Que é como se avalia, e menos faveta, e este ano já temos mais faveta e menos infestante, não é, Ana? Sim, este ano, primeiro, a produtividade foi muito mais elevada. Nas áreas que estão aqui mais produtivas, chegamos a 6 toneladas de matéria seca de faveta, mais os infestantes, quer dizer que, porque depois enterramos os infestantes, quer dizer que vai dar uma quantidade de biomassa para enterrar muitíssimo alta. Agora, em termos de... as zonas mais fraquinhas estão a dar 2, 3 toneladas de matéria seca, mas o que não é muito, mas já não é mau. E sim, é claro que quando a produção de faveta aumenta muito, quando a quantidade de infestante tem tendência a baixar. Mas também não baixa assim tanto a produção de infestante. A produção da faveta é muito heterogênea, mas a produção da infestante é bastante mais estável. Quer dizer que estamos a trabalhar a 2 níveis completamente diferentes. As infestantes ficam muito baixinhas, ao contrário dos outros anos, quando tínhamos um pousio, mas nota-se que de maneira geral a produção de infestante é estável, mas costuma diminuir, é muito ligada à fertilidade do solo. Quando a fertilidade do solo é mais baixa e que a produção da faveta é mais baixa, a produção de infestante também é mais baixa, mas em porcentagem temos menos infestante. Não sei se estou a explicar muito bem. As infestantes também sequestram carbono, não é? Exatamente. Fazem fotossíntese, portanto também sequestram carbono. A diferença está naquilo que não se vê, que está debaixo da terra. Pronto. Ou seja, biomassa daqui para cima todas produzem. Daqui para baixo temos aqui estas batatinhas maravilhosas a irem apanhar o azoto do ar, a distribuir ao longo do perfil, não é? E realmente o que talvez falta aqui é outro tipo de raiz fasciculada para estruturar o solo, juntamente com a raiz aprumada das leguminosas, mas cá temos esta maravilha da microbiologia, não é? A dar-nos azoto e a permitir que façamos aquilo que ano passado fizemos, que é assim, quando fomos semear o milho, fertilização de fundo, 0. Em parte não pusemos fósforo por causa de um aspecto que vai ser falado já a seguir pelos investigadores da Universidade de Aveiro. Mas azoto, 0. E a questão da matéria orgânica é assim, ela sobe muito devagarinho, esperamos nós. O que é que nós não queremos? Não queremos destruir com uma lavoura aquilo que conseguimos durante 10 anos.
E então, o milho ano passado foi semeado sem fertilização de fundo e apenas com 2 gradagens cruzadas depois de termos destroçado a faveta e as infestantes do ano anterior. Portanto, é isso que vamos fazer agora. Reparem que realmente a grande diferença, nós temos que olhar para baixo, temos que olhar para o solo. Talvez se passarem aí, veem o risóbio, e esta planta não é das mais indicadas, mas pronto, a leguminosa, ou extreme ou em concessiação, deve fazer parte de uma cultura intercalar para melhorar o solo, para a cultura principal que vem a seguir. Está bem? Agora, o que eu realmente gostava de chamar a atenção, e estou a ver chegar um colega que por acaso não está inscrito, mas está ligado a uma empresa de sementes e que efetivamente é uma das muitas empresas que já tem uma série de soluções. Como eu digo, não tem nada a ver nem com a Agroverte, nem com a Fertiprado, nem com a Nutriprado, nem com a Lusacep, trabalhamos com todas. Reparem só, todas elas já têm um conjunto de soluções, ou que são apenas nabos forrageiros, outras culturas como a mostarda branca, o que se pretende é a biofumigação, outras são culturas leguminosas extremas, outras são misturas, e temos que pensar muito bem o que é que queremos com a cultura de cobertura. Qual é a função que queremos? Ou se for uma intercalar, se queremos fazer rendimento, e o que fica na terra são as raízes, e há alguma matéria orgânica que cai. Mas há misturas específicas, e temos que ter a noção que, no âmbito no cumprimento das obrigações legais já existentes e que vão ser reforçadas, o solo não vai poder continuar a ficar nu durante o período outono-invernal, nem no Baixo Mondego, nem em outro sítio. No Baixo Mondego, então, quase me apetece dizer que é quase crime deixar a terra entregue a si própria, porque no mínimo vai acontecer a lixiviação de nutrientes, não é? E alguma degradação da matéria orgânica. Pronto, em termos de... Nós tentamos estimar a quantidade de nutrientes que nós devolvemos ao solo quando enterramos a faveta. E então fazemos análise da faveta e análise também das ervas daninhas, porque fazem parte dos nutrientes que vão ser desenvolvidos. E chegamos à conclusão que, em termos de azoto, estávamos a restituir ao solo à volta de 76 kg por hectare de azoto, 8 kg por hectare de fósforo e 54 de potássio, mais cálcio, cobre, muitos nutrientes. Quer dizer que isso vai permitir, sem problemas, fazer a próxima cultura através do milho, sem nenhuma fertilização de fósforo e de potássio, ou muito pouco, mas acho que não vamos usar, e reduzir se calhar 50 unidades de azoto, simplesmente como fizemos este ano. Em termos de rendimentos de milho, chegamos o ano passado a o ano passado, No último ano? O ano foi 9 toneladas, não, há 2 anos atrás era 10, 11. 10, 11. E este ano à volta de 9 toneladas de milho. Deixa-me dizer, Ana, que é um milho do ciclo FAO 300. Jogámos um bocadinho à defesa. O facto de ser um FAO 300 fez com que fizéssemos a colheita mecânica no dia 3 de outubro, o que é bom. Pronto. E também porque, há aqui quem sabe muito mais disso, mas há belíssimos milhos FAO de ciclos mais curtos. Nós jogámos à defesa e fomos para uma determinada variedade de milho adaptado à nutrição humana. Portanto, um milho de grão redondo, podemos dizer, pouco produtivo, porque é um FAO 300, mas o que é que nós fizemos? Não pusemos azoto, conseguimos colher cedo e fizemos menos uma rega. E tudo isto, o que acontece é que os agricultores fazem, e compreendo, nós também o fazemos em casa, que é quanto custa fazer isto, não é? E a lógica é muito essa. Quanto é que custa o azoto, quanto é que custa a semente, quanto é que custa a preparação da terra, etc. E aqui temos que mudar um bocadinho o paradigma e pensar os custos de não fazer, não é? Quer dizer, e portanto nós temos que ir muito por via da poupança. E esta poupança, como a Ana disse, mesmo na parcela que teve sempre com cultura de cobertura, conseguimos poupar 76 kg de azoto por hectare, e até a outra, que esteve mais tempo em pousio, que tinha menos vegetação e que até teria mais vegetação infestante do que faveta,
aquilo, apesar de tudo, a simples cobertura, durante aquele período, poupa-nos 32 unidades de azoto. Ao preço a que está o azoto e os adubos azotados, é significativo, não é? Portanto, antes infestantes nos terrenos que vão ser ocupados com a cultura principal, desde que saibamos manejar as infestantes e cortemos, por exemplo, antes de formar semente, os saramagos e outras, mas antes as infestantes do que o solo nu, ok? É assim que defendemos o solo, é assim que metemos carbono de volta ao sistema. A sementeira direta, um dos grandes problemas é o investimento nas máquinas, não é? E é a dimensão da propriedade. E a dimensão da propriedade e o efeito de escala é que nos vai rentabilizar mais a sementeira direta, além de que a sementeira direta será tanto mais importante quanto menor a possibilidade de fazer rotação de culturas, e nós aqui podemos fazer rotação de culturas, e quanto mais baixa for o teor de matéria orgânica no solo. Portanto, eu diria que a sementeira direta é fundamental, mais importante para o Alentejo do que para a ex-beira litoral, chamemos assim, ou do que o Minho, não é? Mas o caminho aponta para aí, depois entram também sempre as medidas de política, além das medidas técnicas e das soluções técnicas. É isso? A nossa intervenção é de introdução de bactérias, andamos também a experimentar vários tipos de bactérias solubilizadoras de fósforo aqui neste terreno. E temos utilizado várias, vocês se olharem aqui para a imagem de baixo, veem alguma diversidade de produtividade. As estirpes que utilizámos aqui foram escolhidas, nós temos uma coleção com várias centenas de bactérias, algumas com uma capacidade bastante elevada de solubilizar fósforo, e fizemos aqui nesta, se não foi nesta estufa, foi numa outra aqui ao lado, fizemos um ensaio quer com solo colhido aqui, quer com um solo que tinha um pH mais elevado. E a razão por que utilizamos um solo com pH mais elevado é que a imobilização do fósforo é mais elevada porque se liga a cálcio e é mais elevada em solos com calcários e com um pH elevado. Se olharem para os resultados, nós colocámos ali os principais resultados, ou seja, só mostramos aquelas estirpes que na realidade deram melhores resultados, mas pode-se ver que relativamente a um controle positivo, que é uma bactéria que é utilizada num produto comercial, nós tivemos melhores resultados em estufa com as nossas estirpes do que o próprio produto comercial. Depois, se vocês olharem, portanto, veem que há estirpes no qual conseguimos um aumento de crescimento. Este crescimento foi do primeiro mês do milho, portanto é um crescimento inicial. Não optámos porque não tínhamos sítio de colocar aqui efeitos na germinação, mas também se nota que há um aumento, a germinação é bastante mais rápida em algumas das estirpes que colocámos a inocular o milho, portanto há uma germinação com um adiantamento de 2 dias, começam a germinar 2 dias mais cedo, 1 dia e meio, 2 dias mais cedo, algumas delas. E vocês veem que em relação a este crescimento inicial, que é importante exatamente por causa das infestantes que o milho tem no início, que tem que andar a pôr herbicidas, há um desenvolvimento bastante mais rápido quando se adicionam as estirpes. Claro que estas estirpes, vocês podem perguntar, então, mas as estirpes bacterianas aumentam todas o crescimento? Não é verdade. Portanto, nós já fizemos uma pré-seleção de estirpes que nós sabíamos que tinham elevada capacidade de solubilizar fósforo. Para além disso, não temos aqui só a influência da solubilização de fósforo, temos outro tipo de influências, nomeadamente na produção de hormonas, como é o caso do IAA, do ácido indolacético, que aumenta o crescimento da raiz. A seleção, na realidade, foi para estirpes de bactérias que tinham uma grande capacidade de solubilizar fósforo, mas elas, além de solubilizar fósforo, têm muitas outras capacidades. Portanto, adicionalmente,
E isso verificou-se aqui. Portanto, o que nós temos aqui é uma influência conjunta da capacidade de usar fósforo e de outras capacidades que as bactérias também têm e que podem justificar um bocadinho a diferença de resultados entre os solos a pH 7 e a pH 8. Se vocês verificarem, não são exatamente as mesmas estirpes que têm capacidade de aumentar o crescimento aos dois tipos de pH, exatamente porque a pH 8 o fósforo está bastante mais complexado e é um parâmetro que influencia, que é mais limitante do crescimento inicial do milho. E por isso aquelas estirpes que ou se dão melhor a pH 8, porque as bactérias muitas vezes têm diferentes pH ótimos de crescimento, e isso varia um bocadinho também de estirpe para estirpe. Não só o desenvolvimento da bactéria, como depois também a influência que tem e a capacidade que tem a pH 8 de solubilizar o tal fósforo que depois é disponibilizado para as plantas. Relativamente aqui à informação que foi dada quer pelo engenheiro Carlos Alarcão, quer pela Anne Carine, para nós, para as bactérias que nós vamos colocar no milho aqui depois no solo, é muito importante existir carbono. O carbono, quer seja o que existe, o carbono orgânico, quer seja o que existe no solo, quer seja o que é fornecido pelo milho através dos exudados das raízes, é o que fornece energia às bactérias para elas conseguirem ter este tipo de efeito, portanto, solubilizar fósforo, solubilizar potássio, que também muitas vezes está complexado no solo, ajudar também na mineralização do azoto orgânico, etc. E é necessário carbono, é necessária energia. Portanto, um solo que tenha uma baixa quantidade de carbono, as bactérias acabam por não conseguir ter este efeito, porque não têm energia suficiente, falta-lhes o carbono orgânico para conseguirem solubilizar fósforo, mobilizar o potássio, etc. Portanto, este aspecto é bastante importante e estas culturas de cobertura que vão aumentar não só a quantidade de nutrientes, mas também a quantidade de carbono orgânico no solo é bastante importante. Portanto, nós, dos ensaios de estufa, fizemos então uma segunda seleção de estirpes para usar, que usámos no ensaio do ano passado. Os valores que vocês aqui veem são valores médios, portanto nós tivemos 7 réplicas feitas ao longo do hectare para cada uma destas condições. Algumas condições são estirpes são apenas estirpes isoladas, outras são pequenos consórcios de 2 estirpes e a última condição é uma espécie de uma comunidade sintética em que utilizámos as 7 estirpes que utilizámos separadamente. E como se vocês olharem, as estirpes isoladamente mostram que tiveram mais efeito do que quando são usadas em consórcio, e este tipo de resultados noutros ensaios que já fizemos de campo noutros locais também muitas vezes conduzem a resultados idênticos. Parece que quando existem várias bactérias, muitas vezes com preferências de carbono diferentes, ou as plantas têm que fazer ali um esforço adicional para fornecer carbono orgânico através dos exudados, e esse fornecimento de carbono a bactérias diferentes, com exigências diferentes, fazem com que depois se verifique que as plantas, nota-se depois na produtividade, ou seja, parte do carbono fixado através da fotossíntese é mobilizado para a raiz e é exudado para manter estas comunidades de bactérias, e isso depois reflete-se, ou poderá refletir-se, mas nós vemos aqui, parece ter algum reflexo na produtividade final. O maior aumento que nós tivemos em média foi de 7% com a condição C7, que é a estirpe aqui, que é 4,
No entanto, estas médias, isto variou muito ao longo do percurso, e tal como a Ana Karine estava a dizer, há uma grande heterogeneidade no solo e isso verificou-se. Portanto, nós tivemos aumentos de produtividade de 20 e tal % em alguns casos relativamente ao controlo, e depois, noutros casos, tivemos variações que foram praticamente nulas. Por acaso, naquelas condições que têm os valores mais negativos, houve uma constância maior nos resultados negativos do que propriamente do que nas que tiveram efeitos positivos. Acrescentava só aqui uma enorme ligação ao que foi apresentado anteriormente, e falou-se um bocadinho até da sementeira direta. A verdade é que muitas vezes, como se fossem as duas escolas, há a possibilidade de se aplicar bioestimulantes de origem microbiana ou muitas vezes estimular o que já existe no terreno, e agora existe muito esta nova vaga de pensar dessa forma. E a verdade é que muitas vezes aplicam-se bioestimulantes e o efeito na prática é estimular o microbiota que existe já naturalmente e que vai ter muitas destas propriedades. Claro que é preciso trazer informação acerca disto, e tal como a professora Alvina apontou, os resultados que nós tivemos aqui, que mostram que há muita variabilidade nos resultados, depende das estirpes. A verdade, às vezes até comercial, por exemplo, é uma estirpe que mostrou bons resultados em várias culturas, em determinadas localizações, mas depois depende muito. E por um lado, queremos trabalhar no desenvolvimento destas estirpes, selecionar as melhores estirpes, mas por outro também trazer cada vez mais esta noção de que não há balas de prata, e que uma estirpe comercial muitas vezes pode funcionar bem em determinadas condições, não funciona noutras, e a literatura diz-nos que muitas vezes nem em estufa funciona, às vezes funciona num laboratório, não funciona noutro. Portanto, há muita coisa que ainda não sabemos. Existe muito potencial, é uma indústria com cada vez maior crescimento, esta indústria dos bioestimulantes, mas a verdade é que ainda temos um longo caminho, pelo menos de estudo para fazer, mas é com muito gosto que nós, por um lado, nos associamos à possibilidade de fazermos trabalhos no terreno, e por outro lado que contribuímos para este avanço que tem sido dado nos últimos anos, muito grande, dos bioestimulantes. Pronto, aqui neste ensaio não foi notório, mas outros ensaios, mas já agora passo a informação, outros ensaios que nós fizemos em que fizemos a introdução de bactérias com níveis de fertilização inorgânica diferentes, o que se verificou foi que a introdução das bactérias é bastante eficaz com um nível de fertilização inorgânica baixo e médio. Quando há uma fertilização inorgânica bastante elevada, normalmente a introdução de bactérias volta a ter efeitos negativos, não muito elevados, portanto com uma diminuição de produtividade de 3, 4%, não é significativo em termos estatísticos, mas na realidade há uma diminuição de produtividade. E mais uma vez aqui entra os nutrientes ou os compostos orgânicos que as plantas têm que exudar para o solo para manter as bactérias vivas, não é? A crescer, etc., porque necessitam de carbono que não fixam, e quando há uma nutrição inorgânica muito elevada, a planta está a crescer bastante bem, portanto não necessita da ajuda das bactérias para ter um ótimo crescimento e uma ótima produtividade. Portanto, o que nós verificamos aqui é que há aqui um compromisso entre fertilização inorgânica e estes biofertilizantes, e não se pode querer o melhor dos dois mundos, que é colocar muito fertilizante inorgânico e depois querer que as bactérias ainda promovam mais a produtividade. Isso pode acontecer, mas de uma maneira geral vai ser difícil de acontecer. O que é possível acontecer é diminuir a fertilização inorgânica, adicionando estes bioestimulantes, quer de origem bioquímica, quer de origem biológica, portanto organismos vivos, e termos um equilíbrio em que conseguimos ter produtividades equivalentes com menor aplicação
de fertilização inorgânica. Eu acho que nesse aspecto nós andamos aqui também a começar a juntar, tal como vocês andam a juntar aqui, a fazer experiências com misturas de sementes, de sementes e de espécies de plantas. Nós também temos que fazer aqui algumas experiências de modo a que as bactérias não compitam pela mesma fonte de carbono, ou seja, pela energia, que há aqui uma competição, mas que de alguma maneira haja sinergias entre bactérias, que é possível porque em certos casos já está relatado que existem sinergias na adição, na junção de consórcios de bactérias. Infelizmente até agora nós só encontramos um consórcio que resultou melhor do que as duas estirpes separadamente e foi num contexto de seca. Porquê? Porque uma das estirpes tinha uma grande capacidade de solubilizar fósforo e a outra tinha uma capacidade elevada de proteger as plantas ou de induzir nas plantas uma maior proteção à seca. Portanto, induzia mecanismos nas plantas de proteção à seca e foi o único consórcio que deu alguns resultados, em alguns casos, não em todos. Já agora acrescentava só, neste sentido, que a nível de laboratório agora existe muito esta questão das syncoms, de combinar consórcios com muitas estirpes, mas a verdade é que a nível prático, dos produtos comerciais que já existem bastantes, normalmente tem ou uma estirpe só, duas, às vezes três, mas realmente nós não vemos ainda, porque por algum motivo é que isso ainda não existe. Exato. No mercado, ainda se está a testar muito. Só que uma questão a questão do comportamento dessas bactérias, olhando para os fatores ambientais, não terá também alguma influência, nomeadamente a temperatura, a umidade, no decorrer dessa evolução, porque me parece que dos produtos comerciais já se conhecem e isso acaba por se notar. Ou seja, há anos em que a aplicação do produto resulta num acréscimo, há anos com condições, nomeadamente de foro climático, elas se manifestam completamente diferentes. E isso, se calhar, arranjar um compromisso em que uma estirpe ou um conjunto ou esse cocktail conseguisse funcionar testado, se calhar, nas condições do Mondego e noutras e que funcionassem ambas, se calhar seria um fator importante, uma vez que há há esse conhecimento e esse, se calhar, é um dos problemas que leva os agricultores também a não optar muitas das vezes ou ter um compromisso com esses produtos, porque efetivamente eles não são totalmente homogéneos em termos comportamentais nos diferentes anos com características bióticas diferentes. Pronto, sim, isso é verdade. Por exemplo, uma coisa que influencia muito é o dia da aplicação. Se aplicam as bactérias num dia com um calor muito elevado e com o solo com uma baixa umidade, o que vai acontecer é que as bactérias terão muita dificuldade em sobreviver, ou seja, aplicar ou não aplicar bactérias não vai resultar nada, porque elas, passado 24 horas, não têm umidade suficiente, não conseguem movimentar-se até à parte da rizosfera, portanto ter ali a influência dos exudados das plantas e, portanto, o que vai acontecer é que elas não estabelecem, porque nós colocamos um certo número de bactérias e o que nós já verificamos é que em condições ótimas, de umidade nomeadamente, há um aumento desse número de bactérias ao longo do tempo. Portanto, nós introduzimos e elas depois, com as condições de solo, com a matéria orgânica, essas bactérias o seu número vai aumentando. Se aplicamos num dia, mas já há muitos produtos que também são de aplicação em determinados, por exemplo, eu estou a dizer, dos herbicidas, não se pode aplicar em todas as alturas, portanto há alturas próprias para aplicar, as condições climatéricas também têm que ser umas determinadas condições, etc. Aqui, quem quer optar por utilizar biofertilizantes com organismos vivos tem que ter o cuidado de o solo estar úmido. Se o solo não estiver úmido, a temperatura até pode ser elevada. As bactérias conseguem tolerar temperaturas de 40 graus à vontade. Não conseguem tolerar, na realidade, é a falta de umidade, que é muito necessária para elas depois se movimentarem até à parte da raiz. Qual o melhor método para as aplicar?
Neste momento, o que eu acho que o melhor método para aplicar é na fita da rega. Pronto, não é? Aquilo nós já não, nós temos aplicado, aliás, já fizemos outras aplicações, até com pulverização. Desde que o solo esteja úmido, fazendo uma aplicação e depois até regando depois por cima, não há problema. É preciso garantir a umidade. Com a rega, ao mesmo tempo, garante-se a umidade. Portanto, se o solo estiver inicialmente úmido e depois aplica-se as bactérias, aí não há grande problema. As plantas, quer nós coloquemos bactérias, quer as próprias bactérias que estão no solo, vão-se formar interações. Quando o milho já está bastante grande, a maior parte das interações já está estabelecida. Portanto, quando nós vamos colocar as nossas bactérias, elas vão ter que ter ali uma grande competição com bactérias que já estabeleceram as interações com a raiz e com a planta. Eu acho que as bactérias aqui podem muitas vezes funcionar quase como um seguro. Ou seja, os agricultores, por exemplo, põem adubo, o adubo fica ali fixado e não fica disponível. As bactérias estão ali exatamente para isso, ou seja, para disponibilizar aquele fósforo, aquele potássio que fica ali indisponível, portanto acabam muitas vezes por funcionar. Eu não estou aqui a dizer que as bactérias podem substituir os fertilizantes inorgânicos, obviamente que não, mas podem ajudar a diminuir a carga de fertilizantes inorgânicos que são aplicados, e eu penso que nisso os agricultores têm vantagem porque diminui os custos de produção, não é? A Fertirrega é mais fácil para a realidade nacional, mas depende da cultura. Aquela que eu vejo que mais elegante para o milho neste momento é usada por uma empresa americana e é aplicado na sementeira o produto. É um semeador especial que semeia e ele coloca a semente e o próprio produto já é colocado junto com a semente no momento da sementeira. Sim, é um semeador que tem dois, digamos assim, dois depósitos, digamos assim, e que ao mesmo tempo funciona como os microgranuladores dos semeadores convencionais. Qual é a permanência dessas bactérias, digamos, quando não temos a cultura ou com culturas, e neste caso tivemos que fazer rotações, qual é a manifestação em termos de permanência dessas bactérias? Ou seja, se nós formos agora aqui, nós colocámos aqui bactérias no ano passado, que eu estava cá, se nós formos agora aqui ao solo, se colhermos uma amostra em termos de microbismo, sim, temos lá essas bactérias ou não? Vai depender muito das tipos. Podemos potenciar o seu desenvolvimento com culturas intercalares, por exemplo, tendo essa matéria orgânica que essas bactérias gostam. Até esse era um aspecto importante, porque se nós conseguirmos fazer essa aplicação e depois gerir, nós sabemos que o risóbio, a partir deste risóbio que se desenvolveu agora aqui da faveta, se nós tivermos cá a faveta outra vez, nós vamos à partida encontrá-lo e ele vai ter um potencial de desenvolvimento quando tem a leguminosa de que gosta particularmente. Se calhar esse era outro aspecto importante. A outra questão é, estamos aqui a falar da aplicação à sementeira e a peletização das sementes. É uma hipótese ou não? Sim, fazermos a inoculação das sementes peletizadas? Não sei. Sim. Não sei. O que se faz com o risóbio nas sementes das leguminosas? Sim, isso é possível. Agora, o que nós andamos exatamente, que é o trabalho do doutoramento do Tiago, é ver qual é a sobrevivência, o tempo de sobrevivência das bactérias nestes grãos, não é? Portanto, as sementes são anuais e, portanto, desde a produção até passar pelo comercial e depois o agricultor aplicar, tem ali um intervalo de tempo que eu não sei, mas é capaz de ser 6 meses, por aí. Eu não sei, é o que nós andamos a ver, é a testar o tempo que as bactérias permanecem vivas, porque se lá estiverem mortas já não lhes acontece nada. Algumas têm mais resistência umas que outras. Nós trabalhamos hoje em agricultura com bactérias que têm uma durabilidade de largos meses e às vezes mais, estando, digamos, adormecidas. Sim, e a partir do momento em que encontram condições, elas conseguem... É fácil quando nós conseguimos controlar a temperatura. Agora, nas condições de cultivo, não podemos ter aqui uma cadeia de frio, porque isso implicaria aumentos de custo muito elevados. Portanto, nós temos que arranjar uma solução em que as bactérias se mantenham viáveis em condições normais, portanto, à temperatura ambiente e etc., sem necessidade de ter aqui condições especiais. E isso é que é o difícil, porque nós também
temos bactérias congeladas há 2 anos, não é? E portanto elas duram, mas não é isso, não pode ser, não é? Não é compatível com o sistema de produção. Há bocado levantou aquele ponto da questão de podermos ter várias estirpes para estarmos preparados para determinadas condições. Não é que elas se concorram imediatamente umas com as outras. Muitos resultados mostram que sim, mas depende. A verdade é que nós não temos investigação suficiente nesse sentido. Pois. Há muitos trabalhos de laboratório ainda que nós chamamos de high throughput, em que nós estamos a testar muitas combinações, quando digo nós, a comunidade científica no geral, dezenas ou centenas de combinações para tentar perceber como é que elas interagem. Só pus essa questão porque se nós tivermos várias com comportamentos diferentes em termos dos fatores bióticos que temos, ou seja, num ano mais difícil, com menos umidade, nós se calhar temos uma estirpe que se manifesta e digamos isto para manter aquele equilíbrio em que, havendo uma ou outra que consiga fazer o trabalho, o agricultor, neste caso, que é o objetivo que aqui temos, não nota tanto a diferença da ação e da intervenção dessa bactéria no sistema. Basicamente era isso que eu estava a dizer, se nós trabalharmos com uma em anos diferentes... O que é que se está aqui a fazer? Estamos artificialmente a alterar a percentagem de bactérias que já existem no solo para dar a resposta que nós queremos, basicamente. E já há soluções comerciais nós em Portugal para isso. Temos um parceiro agora, por causa de um doutoramento, que em breve vai haver novidades sobre isso, que é um parceiro académico / não académico, que junta muitos laboratórios e eles vão dar um contributo nesse sentido, de montar instalações que permitam aos agricultores poderem conhecer o terreno que têm e favorecer determinadas condições. Mas só aqui um pequeno à parte sobre a aplicação. A aplicação não é um problema, há várias formas de aplicar. O problema muitas vezes, e acho que era aqui neste ponto que eu queria chegar, é que a aplicação vai depender da cultura que temos e do que é que vem no rótulo e ao comprar o produto. Porque há 3 principais de aplicar. Ou a bactéria bem liofilizada, que é um pozinho, um pacote liofilizado, é estável na prateleira, mas é preciso ser hidratado, portanto fértil e rega. Outra forma muito elegante, as sementes, já muito feito nas leguminosas. No milho, lá está, não se vê muito, mas é porque não há desenvolvimento. E a terceira forma é em fertilizante líquido, em grandes quantidades, ou juntar, tem a agravante de a estabilidade não é a mesma, porque a bactéria fica em meio líquido, e depois tem a questão de chegar ao campo, é muito mais pesado. Mas há várias formas e nenhuma à partida é inviável, depende de como é que o produto foi preparado e dos custos envolvidos na preparação. Pronto, nos solos existem sempre bactérias com capacidade de usar fósforo, existe essa capacidade. Agora, com capacidade extremamente elevada para fazer isso, é que se calhar não, porque nós temos várias centenas e neste momento temos 1 ou 2 que na realidade têm muita capacidade para se usar fósforo e temos de muitos sítios, portanto fizemos isolamentos de solos de muitos sítios. Portanto, essa capacidade existe no solo, agora é uma capacidade média e depois é assim, a biologia está adaptada aos terrenos e às dificuldades que existem. Portanto, se houver um solo que tenha muito pouca quantidade de fósforo disponível, a planta vai andar ali a ceder carbono para que as bactérias que solubilizam fósforo aumente o seu número e, portanto, elas consigam receber mais fósforo. Portanto, há aqui uma comunicação entre planta e a comunidade bacteriana para as plantas irem recebendo do que necessitam. E estas interações vão variando ao longo do ciclo de vida da planta. Portanto, as bactérias que muitas vezes no início são mais importantes para o crescimento vegetativo, portanto, que disponibilizam de potássio, muito azoto, etc. Depois, mais para a frente, começam a ser outras bactérias que a planta vai interagir, ou porque tem, por exemplo, uma infecção na raiz ou nas folhas ou etc. E sabe que há bactérias que vão promover exatamente a proteção da planta contra ataques de fungos, contra ataques de bactérias. Pronto, e, portanto, há aqui uma interação que não é fixa e que vai sendo vai-se adaptando consoante não só as alterações do clima, não é? A adaptação às variações do clima, mas também a outros fatores, nomeadamente infecções, etc., que a planta vai estabelecendo estas interações e claro que
vai havendo aqui uma proteção que nós não conhecemos, ou seja, nós damos por adquirido que os resultados que temos é da fertilização inorgânica que aplicamos. Não é. Portanto, não é disso, mas é do conjunto das bactérias. Está aqui uma comunidade silenciosa que está a trabalhar e que está a ajudar a planta, e é por isso que às vezes em determinados locais há plantas aqui que estão muito contaminadas e ao lado há uma ou outra que não está, porque esta aqui conseguiu interação com uma bactéria que a protege e aquela ali não conseguiu. Portanto, há toda esta variabilidade e é por isso que há alguns produtos agora que, em vez de terem organismos vivos, têm compostos que potenciam o crescimento das bactérias que existem no próprio solo. O que é que eu vos propunha agora? Quem quiser pode depois voltar cá para ver a termocia destroçada. Eu propunha que andássemos aí ao longo desta faixa de 30 e tal. Podemos espreitar para o nosso lado direito, perceber que o que está em causa são ensaios de testagem de novas variedades para inclusão no Catálogo Nacional de Variedades. Nós temos, portanto, a ervilhaca, depois o trevo alexandrino, que é o bersim, depois temos o trevo da pétala, que já está em floração, o que significa que eu já devia ter cortado alguns talhões, assim como já cortei da ervilhaca. Depois temos um trevo novo que não se adapta aqui, mas que só experimentando é que sabemos se adapta ou não, que é o Istmocarpo. Tem um potencial polinizador fabuloso, irá eventualmente entrar em misturas para que chamam o Pollinator, o Bee, pronto, que as empresas têm. Depois temos os azevães híbridos e anuais para misturas, neste caso os anuais para misturas, que já tiveram o primeiro corte, mas que foi muito tardio, porque a sementeira também foi tardia e tem alguma falta de azoto. Depois temos umas aveias que estamos a testar para uma empresa, para quê? Para depois, juntando os melhores ingredientes da sopa, fazermos uma boa sopa. Temos uma sopa razoável, vamos ver, depois das aveias, e temos uma sopa francamente boa ali, depois daqueles postes, e até se nota que junto àquela vedação que teve uma paparoca melhor porque teve lá batata, a erva está ainda melhor do que na restante, mas está francamente boa. Não vamos ter a ocasião de ver a feno em silagem, estamos dependentes de terceiros, mas de qualquer forma é a altura certa para virem, porque plena floração da faveta, ensaios de variedades, espécies extremas, misturas. Isto é uma conclusão muito interessante que se pode tirar de tudo isto, é que o que estamos hoje aqui a aprender e a saber e a partilhar é ciência, não é? Mas a ciência é sempre um erro à espera de vez, porque há de vir um conhecimento que nos diga que afinal estamos errados. Pensava que a cooperativa de Coimbra não estava, foi convidada, ainda bem que está, não sabia que a Elizabeth estava nos órgãos dirigentes. O próximo PRR temos que comprar um submarino, um subsolador assim grande, e então vamos por aí fora a explorar a rizosfera. Mas como não há, o que é que eu vos peço? Agora vamos por aqui, vamos olhar sobretudo para o nosso lado direito, só para ter a noção de que, pronto, há quem esteja a escolher bactérias, há quem esteja a escolher plantinhas, depois elas interferem umas com as outras, e umas vezes estudamos isoladamente, outras vezes estudamos em consórcio. Está bem? Interessante. Vamos então. O que está em causa é a vícia vilosa, ou ervilhaca de cachos roxos. Há talhões que já foram cortados, porquê? Porque atingiram a plena floração, ou seja, de uma forma muito geral, os 6 talhões que já foram cortados são 2 variedades, cada uma com 3 repetições, e será a variedade mais precoce. Portanto, para alguém que queira fazer fenossilagem, deverá apostar nessas mais precoces. Quem queira fazer feno, poderá apostar numas mais tardias, que ainda não estão em floração. Portanto, aqui é uma leguminosa extrema. Não vos sei dizer, nem posso, e se soubesse também não podia, o nome das variedades, nem das testemunhas, nem das candidatas. Aqui temos uma bordadura deste ensaio, que é para passarmos para o ensaio seguinte. O que posso dizer é que qualquer variedade, para ser comercializada no espaço europeu, tem que passar por uma rede nacional de ensaios, num país europeu, e tem que ser testado. Depois das ervilhacas, temos aqui mais um ensaio da Rede Nacional de Ensaios. Mais uma vez é uma leguminosa extreme. Isto é uma bordadura, portanto eu vou passar, não há grande risco de estragar. Aqui é o bersim.
Nós tratamos todas as variedades por iguais e não fazemos tratamentos. Para quê? Para podermos ver quais são as que são mais sensíveis a determinadas pragas ou doenças ou problemas de fertilidade. Portanto, aqui acaba o ensaio do Bercim, novamente uma bordadura, ali outro. O que é que significa? Significa que estão aqui 3 variedades, repetidas 3 vezes, com alguma homogeneidade entre elas. Eventualmente, 1 ou 2 serão candidatas a entrar num catálogo nacional, a outra será uma testemunha que tem que estar obrigatoriamente no ensaio. Aqui a seguir é em tudo semelhante, novamente um ensaio da Rede Nacional de Ensaios, portanto estamos a estudar as culturas de uma forma extrema, não é? Não consociada. O que temos aqui é um trifólio resupinato, um trevo da Pérsia. Este já devia ter sido cortado, mas a pessoa não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. O que significa é que esta variedade que está aqui é a mesma que está ali e é a mesma que está ali. E depois temos uma outra variedade que também já devia ter sido cortada e que está ali, ali e ali. E há outra que também já está, quer dizer, depois com o olho um bocadinho treinado, percebemos onde é que estão as 3 repetições de cada variedade. Isto é estudado isoladamente e, como estávamos a conversar há bocadinho, quando é integrado numa mistura forrageira, nada nos garante que o comportamento seja o mesmo, porque interagem as plantas umas com as outras. Mas para ser estudado tem que ser assim. Portanto, continuamos aqui num trifólio resupinato. Aliás, aqui já estamos num outro trifólio, é a primeira vez que o tenho aqui, é o trifólio, o trevo rosa, o trevo istmocarpo. Entretanto está o nosso destroçador aí a funcionar, na faveta. Este é o istmocarpo, trevo istmocarpo. Reparem o potencial melífero, não se nota muitos insetos a andarem por aqui, mas o potencial melífero destas plantas é muito, muito alto. Aqui vamos passar mais rapidamente, é um ensaio de azevães que já deu o primeiro corte. Esta é a bordadura, faz sempre bordadura a ensaios. Por acaso, no caso da faveta, fizemos uma bordadura com tritical porque tínhamos semente. Vamos aguardar pela produção dos próximos cortes. E depois o que temos aqui a seguir não é propriamente um ensaio, são 2 talhões em que estamos a estudar a pedido de uma empresa do setor, é uma prestação de serviços que pedem aos nossos serviços, ao Polo de Inovação de Coimbra, que é testar, basicamente querem saber qual daquelas 2 aveias será melhor em todos os seus parâmetros agronómicos. Portanto, aqui é uma prestação de serviços, estas 2 aveias. Qual é o interesse de estarmos a dar esta volta? É os tais componentes da sopa. Ou seja, nós a seguir vamos ver uma mistura forrageira que está ali, que é a mesma que está daquele lado. Portanto, vamos dirigir-nos para aquela boca de rega. E o que acontece é que se a empresa, depois de feita a análise estatística, chegar à conclusão que uma destas aveias é melhor, ou é mais precoce, ou é mais produtiva, ou é mais resistente, provavelmente vai substituir uma outra aveia que já está numa determinada mistura. Ou então direcionam para condições diferentes. Portanto, isto é a biologia a funcionar com toda a complexidade. Vamos só esperar então um bocadinho que se reúna aqui o grosso do grupo. Ainda bem que realmente os colegas da Universidade de Aveiro abordaram uma questão no terreno onde depois vai estar o milho, e é fascinante como é que esta história das bactérias e de consórcios e interações, o que está a passar debaixo da terra, não é? É muito semelhante com o que se passa cá em cima. Nós aqui o que é que temos? Temos uma mistura forrageira, de sementeiro outono ou invernal, uma conceição bastante biodiversa, tem 7 espécies, 4 de leguminosas e 3 de gramíneas. Tem um azeveio anual,
uma aveia, um tritical, a ervilhaca dos cachos roxos, perdão, neste caso não está em cacho, neste caso é uma vícia sativa, o ervilhaca das areias, tem o trevo encarnado, lindíssimo, tem o trevo balança e tem um trevo da Pérsia. Pronto, portanto, está aqui uma mistura, alta qualidade nutritiva, estava no ponto ideal para ser cortado, ou para feno, se as condições assim o permitissem, fazer um feno de qualidade, ou feno à silagem, que era precisamente aquilo que estava previsto ser feito hoje aqui, só como disse ali a Elizabeth, os agricultores estão realmente todos preocupados com a preparação das terras para o milho, e portanto não deu para virem, mas a Cooperativa de Coimbra felizmente fez representar. Qual é o grande objetivo destas misturas? Explorar a terra através de dois sistemas radiculares bastante diferentes, deixar azoto na terra a partir das leguminosas, mas não todo, porque alguns é já aproveitado pelas gramíneas para promover o crescimento. A presença de gramíneas é fundamental, entre outras coisas, para, por exemplo, ajudar a ervilhaca a trepar e vir à procura da luz para fazer a fotossíntese. Portanto, temos uma plena ocupação, quer do cubo de terra, quer da parte aérea. Vai-se produzir aqui uma matéria seca com pelo menos 15% de proteína, portanto, e muito equilibrada do ponto de vista nutricional. E eu arriscaria dizer que vamos tirar por hectare, esta é a parte que está melhor, ali está menos boa, mas nós vamos tirar seguramente pelo menos 7,5 toneladas de matéria seca por hectare. Quando comparado com a produção de faveta do ano anterior, que era 3,1 toneladas por hectare, incluindo as infestantes, está aqui um potencial de sequestro de carbono completamente diferente. Mas enquanto que ali, aquela faveta que deverá chegar às 4 ou 5 toneladas de matéria seca por hectare, fica lá toda, ou quase toda, esta aqui sai toda ou quase toda. Ou pelo menos sai muito. Eu ia arriscar dizer, pois, ainda bem que é que nós não temos, eu pelo menos não tenho a noção da quantidade que fica lá de baixo. E esta história do sequestro de carbono, a gramínea deixa 50%. Pronto. Então... Há um livro sobre raízes que é A Outra Metade Escondida. Epá. Este é que era o nome para o dia de campo. A outra metade escondida. Era isso mesmo.